colocando isso pelo fato de que eu e vocês somos educadores e a gente precisa ter consciência de que os nossos estudantes, séries iniciais, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, na velhice, sei lá quando, só vai aprender se exercitar. Não tem outro caminho. Não tem. Não é? Então, estou vendo aqui o amigo aqui com uma câmera fotográfica aqui na minha frente. Eu, com 12 anos, queria ser fotógrafo. E meu pai ganhava um salário mínimo e tinha 4 filhos para cuidar, uma mulher e ele. Com um salário mínimo, eu apunhei a cabeça dele, que eu pedi uma máquina fotográfica, ele foi para a rua comigo. Eram aqueles caixõezinhos da Kodak ainda, lá nos anos 50. Andamos, aí meu pai disse assim: meu filho, eu tenho 2 opções. Ou eu compro esse caixãozinho para você, essa máquina fotográfica, ou a gente come. Porque o dinheiro não permite comer e comprar a máquina fotográfica. Então, eu vou fazer a opção pela gente se alimentar e não comprar. Eu esqueci disso. Aí tem uns 20 anos, mais ou menos, eu fui aos Estados Unidos e fui a Nova York e eu nunca tinha ido ainda para um país estrangeiro. E no meu segundo casamento, minha mulher era viajeira, é ainda, né? Ela diz assim: tem uma viagem para Nova York. Vamos, aí fomos. Aí entramos naquelas super lojas que tem nos Estados Unidos, um quarteirão de loja, e todo mundo sumiu para comprar coisas. Eu não sou muito de comércio. E aí encontrei uma gôndola de câmeras fotográficas. E aí conversa, pergunta. O pobre do vendedor já devia não aguentar mais as minhas perguntas, né? Mas quando o povo retornou 2 horas depois, a gente se reuniu para ir embora, eu tinha comprado uma câmera fotográfica. E é chamada câmera fotográfica de entrada, que são as mais básicas dessas câmeras sofisticadas. Aí eu cheguei em Salvador, a câmera fotográfica sabia dela, eu não sabia dela. Aí eu tive que comprar um manualzinho, estudar. Aí encontrei na internet um sujeito de um país oriental aí, que vive no Brasil, e ele dizia assim: rapaz, eu não aguento mais ensinar a gente a usar máquina fotográfica, então eu fiz uns programas aqui na internet que você pode, aí eu não preciso repetir a aula, só você ligar e... Aí eu assisti umas 20 aulas, estudei, mas só que a aula era assim. Aí hoje a gente vai aprender a operar com o obturador da câmera. Coloque a câmera fotográfica do seu lado e eu vou dar a explicação e você vai treinar. Não adianta nada eu só dar a explicação sem você treinar. Aí eu pegava a máquina fotográfica lá e assistia a aula e ia treinando. Aí uns 3 anos ou 4 anos depois eu voltei aos Estados Unidos novamente e disse: agora eu vou comprar máquina fotográfica. Eu sei agora o que é uma máquina fotográfica. Eu vou comprar uma máquina que eu quero, sofisticada, né? Aí eu comprei uma máquina da Canon, a mais sofisticada que a Canon tinha na época. Isso aí, acho que foi $4.000, uma coisa assim. E eu cheguei ao Brasil, de novo eu não sabia usar a máquina, porque ela era muito mais sofisticada do que a anterior. E eu, de novo, no manualzinho, vou lá na internet, peço ajuda a um, peço ajuda a outro, etc. Até que eu tenho o domínio da outra máquina fotográfica. Então, gente, não tem jeito. A aprendizagem é exercitação. Não tem outro jeito. Aí a gente diz: mas na economia é igual, na economia, na engenharia, na medicina, na poesia, na arte, assim. Acho que um poeta faz assim, a poesia, agora eu vou fazer uma... Não, né? Então a gente escuta Chico Buarque, escutava, hoje a gente escuta menos, né? Lá nos anos 70, todo dia tinha Chico Buarque. Uma vez eu vi uma entrevista do Chico Buarque e disse: como é que você aprendeu música? Ele dizia assim: eu tinha um laboratório, eu ficava 8 horas por dia dentro do laboratório. Treinava.
Então, eu estou falando isso porque eu e vocês somos professores e vamos ensinar nossos estudantes. Não tem outro jeito do seu estudante, ou do meu estudante, ou de qualquer ser humano aprender sem a compreensão e a exercitação de alguma coisa. Vocês leem o jornal, eu também leio o jornal todo dia. Eu aprendo o jornal? Não. Graças a Deus a gente lê e terminou de fechar o jornal, a gente esquece o que estava escrito lá. Ninguém exercita. Eu exercito a leitura. Agora eu não exercito o conteúdo do jornal, nem vocês. A gente vê o jornal televisivo, também a gente não retém os conteúdos, a gente vê o jornal. Uma notícia que mais chama atenção, a gente comenta, não é? Agora, investigue em alguma coisa, redija uma notícia e entregue a notícia para ser comunicada. Aí vai exigir a habilidade. Habilidade de identificar o fato, de compreender o fato, de redigir um texto em torno do fato, um texto compreender. Aí então as habilidades de quem é capaz de observar e assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo para vocês? É assim, ensinar é um ato pelo qual a gente traz um conteúdo junto do estudante, ajuda o estudante a compreender o conteúdo, propõe um exercício para o estudante praticar aquele conhecimento, corrigir o exercício, reorientar a aprendizagem para depois passar para outra. Eu não sei se vocês já fizeram isso, se vocês já viveram isso, mas eu vivi na escola, que é uma coisa assim. Olha, o programa da disciplina da gente tinha tais pontos. O tempo foi muito pouco e eu não consegui explorar com vocês o conteúdo do ponto 3 e do ponto 4, mas vai cair na prova. Estudem. Viveram isso? Já disseram isso para os seus meninos? Não é? É impossível, gente. Como é que o menino vai se submeter a uma prova de um conteúdo que ele não exercitou? É a mesma coisa que você nunca viu uma bicicleta, uma motocicleta, o sujeito coloca na sua frente uma motocicleta e diz assim, ande dela. Como que eu vou dar? Ande! Não é? É a mesma coisa. Eu não dei aula desse conteúdo, vocês não exercitaram, vocês vão fazer prova dele. É a mesma coisa, gente. A aprendizagem, a demonstração da aprendizagem depende dessa exercitação para criar os algoritmos neurológicos. Um neurônio se junta ao outro por exercitação. Um conhecimento é como um posseamento de rua. Como é que o sujeito que manipula a luz elétrica, as lâmpadas da rua faz? Tem um lugar onde tem uma chave, ele vai lá e liga, acende as luzes da cidade inteira. Conhecimento é a mesma coisa. O nosso sistema nervoso, ele guarda a memória de tudo que a gente aprendeu e só quando a gente precisa ela se acende. Eu não sei quantos de vocês dirigem carro e quantos de vocês têm carro aqui na porta. Mas é assim, ninguém que está aqui agora está treinando o pé direito para pisar no acelerador e no freio, treinando o pé esquerdo para pisar na embreagem, no controle das marchas, e lá se vai. Não é? Ninguém também. Apagou. Mas, quando sair daqui, abre o carro, bota a chave no quadro, acende toda a habilidade de dirigir carro na rua, direita, sinaleira, buzina, etc, etc. Tudo que vocês sabem, tudo que eu sei, não tem como ficar na memória viva. Então, nosso sistema nervoso tem uma estrutura de memória. Ele guarda, desliga aquilo que a gente está usando
guarda, depois quando a gente precisa, ele liga de novo. Como é que ele guarda? Porque foi treinado. Um neurônio se ligou ao outro neurônio e criou uma rede de memória. Não é? Então, isso que eu estou colocando aqui para vocês, eu não estava ali sentado e ouvindo as pessoas aqui e pensando, como falar? Não, eu estava ouvindo o que as pessoas estavam falando aqui. Agora, quando eu subo aqui e eu tenho meu tempo para conversar com vocês, vai acendendo. E muitas coisas, elas estão lá na memória e elas não estão sendo utilizadas. E eu estou aqui pensando, conversando com vocês, daqui a pouco eu disse assim, lá da minha caixinha da memória, vocês podiam falar isso, podia falar aqui. Aí a memória vai acendendo. Só que para essa memória ser acendida, ela precisa ser construída. Como que ela é construída? Pela aprendizagem. Como é que a aprendizagem é constituída? Por alguém que ensina. Aí vocês vão dizer assim, mas tem coisas que eu aprendi sem ninguém ensinar. Não existe isso. Mesmo que tenha sido a natureza que lhe ensinou. Você ia caminhando ali, escorregou, levou um tombo, aí você aprende, olha, pisar no barro liso, dá um tombo e é bem incômodo. Aí da outra vez, em vez de você pisar no barro liso, você dá bom. Não é? A gente sempre é ensinado de fora. E esse ensinamento, a aprendizagem desse ensinamento é guardado, e ele é guardado na memória, e ele é utilizado, ele vem à tona quando a gente precisa dele. Muitos de vocês aqui sabem nadar, mas ninguém está pensando como que nada. Vai se colocar numa piscina, num short, ou um maiô, etc., você cai na piscina. Claro, isso é simples para mim, porque eu aprendi a nadar. Mas vocês estão aqui, ninguém está pensando em como nadar. Ninguém está pensando em como usar, falar em inglês, porque a gente está falando em português, ou falar em espanhol, ou falar em grego, ou falar sei lá no quê. Está na memória, guardada, porque foi construída pela exercitação. Por que eu estou falando isso para vocês? É porque vocês e eu somos professores e nós vamos auxiliar os nossos estudantes a aprenderem, e a aprendizagem é pela exercitação. É interessante que os padres jesuítas foram eles que criaram as primeiras escolas do tipo simultâneo, ou seja, tem uma turma de estudantes, os estudantes simultaneamente aprendem e eu ensino. Foram eles que inventaram isso no início do século, na segunda metade do século XVI. O Inácio de Loyola, que foi o fundador dos padres jesuítas, ele era um militar. Ele teve um acidente militar, foi hospitalizado. Depois da hospitalização, ele se converteu à fé católica. Quando ele saiu do hospital, ele criou um grupo de pessoas, juntamente com ele, que desenvolveram um negócio que se chamava Sociedade de Jesus. A Sociedade de Jesus era uma sociedade para divulgar a fé católica. Isso foi em 1534. 1540, o Papa resolveu reconhecer essa Sociedade de Jesus como uma ordem religiosa, e foi a Companhia de Jesus. A partir e tinha função, a Companhia de Jesus tinha função de pregar, de rezar, de fazer a missa, os sacramentos, etc, etc. A partir de 1548, a Companhia de Jesus começou a trabalhar com a educação e se expandeu pelo mundo como uma companhia educativa, no Brasil também. Quando tinha São Paulo, logo que os jesuítas chegaram com o primeiro governador-geral. No mundo hoje, existem jesuítas em qualquer canto que vocês estiverem. Todos são super habilidosos, super treinados. Porque o Inácio de Loyola, lá no século XVI, e os jesuítas resolveram trabalhar com a educação. O documento fundamental da educação jesuítica foi publicado em 1599. Ele se chama, em latim, ele se chama assim, Ratio ad Institutio Studiorum Societatis Jesus. Todo mundo conhece como Ratio Studiorum.
É um documento legislativo sobre prática docente em sala de aula. E lá tem a descrição de como tem que se dar uma aula. É assim, como eles eram religiosos, tinha que ter uma oração, uma Ave Maria, uma coisa assim, depois tinha a chamada dos estudantes, depois a exposição, depois o auxílio do menino compreender a exposição, depois a exercitação, a correção do exercício, tirar dúvidas sobre o exercício, tarefa para casa. No dia seguinte começava assim, correção do exercício de casa, exposição de novo conteúdo, entender o conteúdo, tirar dúvida do conteúdo, exercício, correção do exercício, tarefa para casa. Os meninos aprendiam, não tinha como não aprender. Não pense que eram 2 meninos, eram 100. O Inácio Loyola era um militar. E uma turma de estudantes tinha que ter o número de um esquadrão militar, uma centúria, 100. E uma centúria era dividida em grupos, como os militares, em grupos menores. Eram 10 grupos de 10 que formavam um esquadrão. Então, era 100 estudantes, uma centúria, dividida em 10 grupos de 10 decúrias. Cada decúria era cuidada por um bedel. Vocês se lembram da palavra bedel? Quem inventou a palavra bedel, o termo bedel, foram os jesuítas no século XVI. Cada 10 estudantes era cuidado por um estudante mais refinado e ele era um bedel. Até hoje a gente usa o termo, mas nem sabe mais o que foi inventado. Foi por isso, para cuidar, um professor cuidar de 100 estudantes junto com 10 bedéis. Qual era o caminho? Exercitação. Não é? Os estudantes jesuítas aprendiam, porque a decisão era ensinar para que a criança aprendesse. No que se refere à avaliação que nos interessa, o modelo da educação jesuítica era assim: durante o ano letivo, não tem prova, não tem teste, não tem exame. Durante o ano letivo, o professor dá aula, exercita os alunos desse jeito que eu disse para vocês e anota uma caderneta. O que foi que aconteceu? Chamava-se pauta do professor. A pauta do professor era uma caderneta. O professor ia anotando: Pedro fez isso, Pedro não aprendeu isso, Pedro aprendeu aquilo, eu ensinei de novo, ele aprendeu, etc. Tinha essas anotações. No final do ano letivo, que ocorria na Europa, próximo ou depois da Páscoa, que é o fim do inverno e o início do verão. Então, tinha as férias, antes das férias tinha os exames gerais. Os exames gerais eram realizados por uma banca examinadora. Tinha o professor do estudante não podia estar na banca. Quem estava na banca era o administrador pedagógico do colégio e 2 outros professores de um outro colégio, numa banca de 3. Esses 3 indivíduos elaboravam uma prova escrita, aplicavam no menino, e depois tinha a prova oral. Na prova oral, a banca tinha que cotejar a pauta do professor, o que aconteceu com esse menino. Mas, se a banca tivesse dúvida ainda do que aconteceu com esse menino, ela tinha por obrigação de consultar a pauta dos anos anteriores de estudo desse menino, porque a pauta era fundamental, porque ela que revelava a efetiva aprendizagem do menino. E aí tinha a prova oral, que era uma conversa da banca com o estudante. Usualmente todos eram promovidos, porque ele foi cuidado durante o ano letivo para ser bem sucedido. Apesar disso, os jesuítas diziam que tinha 3 menções: aprovado, reprovado e médio. Aprovado que aprendeu, reprovado que não aprendeu e médio é o duvidoso. Eu quero saber se alguém de vocês tem coragem de viajar num Boeing 765 de Belém do Pará para Nova York com um piloto que tirou médio. Alguém viaja? Eu não viajo. Ou ele é supimpa ou
necas, não é? Mas o médio era duvidoso, os jesuítas sabiam disso, por isso então o médio começava a frequentar as aulas na turma subsequente. Se ele não demonstrasse uma aprendizagem satisfatória, ele voltava para o anterior para aprender o que ele devia ter aprendido. O médio é duvidoso, não é? Aí veio a Revolução Francesa. Na França existiam muitos sistemas de medidas, um pouquinho antes da Revolução. E aí, então, os revolucionários, os vitoriosos, disseram assim, não, a gente tem que ter um sistema de medida que seja único. Então, uma comissão trabalhou de 1791 a 1801, durante 10 anos, para estabelecer o sistema de medidas. Esse sistema de medida que a gente usa, mililitro, etc, etc. Decimal, 10, 1 dividido por 10, 1 dividido por 1000, etc, etc, é no período da Revolução Francesa. E aí, então, se entendeu assim, como é que a gente vai registrar a aprendizagem dos meninos? Vamos registrar de 0 a 10. Então, deixou de ser aprovado ou reprovado e médio, e passou a ser de 0 a 10. Aí que vem a tragédia. O menino aprendeu, eu ensinei adição, ele aprendeu e tirou nota 10. Eu ensinei subtração, ele não aprendeu e tirou nota 2. Aí eu faço a média. 10 com 2, 12, dividido por 2, 6. 6 está acima de 5, acima da média. Ele está aprovado. Agora ele só sabe adição, ele não sabe subtração. É assim que a gente funciona até hoje. O Brasil adotou o Sistema Internacional de Pesos e Medidas em 1842. De lá para cá, a gente tem o uso de notas escolares, e vocês usam e eu também uso. Nota escolar, gente, seria só uma forma de registrar. Eu entendo que esse menino aprendeu 8. Eu entendo que esse menino não aprendeu 2. Mas não pode fazer média. Imagina um cirurgião cardíaco. Ele aprendeu a fazer a incisão no tórax. Maravilhoso, beleza, 10. Agora ele vai mexer no coração, 2. 10 com 2, 2. Está aprovado assim. Vocês fazem cirurgia com ele? Eu não faço. Não é? Vou morrer. O cara não aprendeu. Era como o meu cirurgião oftalmológico, fez 600 vezes cirurgia na frente do professor, para o professor dizer assim, você sabe fazer, vai fazer sozinho. Agora, a média de nota, gente, é uma mentira. Sempre foi, não é? Continua sendo. Aí vocês todos, e eu também, chega na universidade, tem a primeira nota do semestre, o menino tirou 10. Tem a segunda nota, ele tirou 2. 10 com 2, 12. Dividido por 2, 6. Está lá no registro, na caderneta, 6. Nota 5 aprova. A média, o médio já aprova. Não é que o sujeito sabe, é o médio. E não é o médio de conhecimento, é o médio de nota. Não é? Aí no dia da prova, estou fazendo aqui a prova. Meu colega está aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí ele tira a média. Média de nota. Sabe, não sabe, ele tem nota. Não é? Nota, gente, não é avaliação. Nota é registro da memória daquilo que eu estou atribuindo de qualidade à aprendizagem do estudante. Desde lá, desde que pós-Revolução Francesa, se estabeleceu o Sistema Internacional de Pesos e Medidas, nota escolar existe na Europa inteira, no Brasil, nos países colonizados pela Europa, etc. Menos na Inglaterra e menos nos Estados Unidos. Na Inglaterra, que não adotou até hoje o Sistema Internacional de Pesos e Medidas, eles têm outras medidas que não são as nossas. O menino lá é assim, tem nota A, B, C, D e E. Nos Estados Unidos, que tinha sido colonizado pela Inglaterra, também tem A, B, C, D e E. Todavia, tem as variações, agora tem as variações. Como eles
adotaram o Sistema Internacional de Pesos e Medidas em 1970, tem 50 anos que eles adotaram, hoje eles não usam a nota de 0 a 10, mas tem assim, registro A, B, C, D e E. É assim. A mais e A menos, B mais, B menos, C mais, C menos, D mais, D menos, E mais, E menos, E mais, E menos. Eles não adotaram os números, mas fizeram esse cambalacho, essa arrumação de A mais, A menos. Deveria ser só assim, aprendeu ou não aprendeu? Ou aprendeu com qualidade satisfatória ou não aprendeu? O que ocorre é que nós, no nosso sistema de ensino, a gente vai sempre trabalhando com a média. Mas a gente deveria trabalhar com uma qualidade satisfatória em todos os conteúdos. Então, eu ensinei adição, 8. Eu ensinei subtração, 8. Eu ensinei multiplicação, 8. Eu ensinei divisão, 8. Então, se eu fizer a média, 8 mais 8 mais 8 mais 8, vai dar 8. Agora, se eu ensinei uma coisa, tirou 10, ensinei outra, tirou 2, e eu faço a média, é uma tragédia. Então, eu e vocês precisamos de trabalhar pela qualidade positiva da aprendizagem dos nossos filhos. Expor o conteúdo, ajudar o estudante a entender o conteúdo, propor exercícios, corrigir o exercício, tirar dúvida, reorientar, etc, etc. Aí vocês vão dizer assim, aí não acaba mais, é melhor não acabar mais do que eu achar que o indivíduo aprendeu e ele não aprendeu. Não tenho dúvida disso. Muito bem. Aí existem 3 condutas universais de todo ser humano. Todo ser humano, do norte, do leste, do oeste e do sul, todos os seres humanos praticam 3 atos, todos, eu e vocês também, que é conhecer fatos, conhecer valores e agir. Eu não sei quantos de vocês passaram pela tradição católica no mundo, mas existia um padre belga chamado Joseph Cardin. Ele criou um movimento católico que se chamava JOC, Juventude Operária Católica. Depois inventaram outro, tem Jacques, Jique, Joque, Juque, né? Juventude universitária, juventude agrária, juventude estudantil, mas ele criou a JOC. O slogan da JOC é ver, julgar e agir. Que é conhecer fatos, ver, julgar, conhecer qualidades e agir. Eu e vocês, nós todos nós seres humanos, consciente ou inconscientemente, praticamos esses 3 atos. Conhecemos fatos, conhecemos qualidades e valores e agimos. Ninguém de nós, nem eu nem vocês, nenhum ser humano no mundo, do norte, sul, leste e oeste, nenhum ser humano age no seu dia a dia sem esses 3 atos. Conhecer fatos, conhecer valores e agir. Conhecer fatos é aquilo que faz a ciência. A ciência conhece fatos. A ciência, gente, não age. O cientista não age em decorrência do seu conhecimento como cientista. Como cientista, ele produz uma compreensão dos fatos. Então, se vocês leem Einstein, por exemplo, vocês vão encontrar Einstein explicando como funciona o universo. Mas Einstein não está dizendo assim, para você viajar para o universo, você tem que fazer isso. Não, ele só está explicando como o universo funciona. Se vocês estudam um cientista que trabalha com biologia, ele está explicando como que funciona biologicamente o mundo. Ele não está dizendo como agir. Não é? Do outro lado, é assim, a investigação avaliativa é aquela que permite tomar decisões. Então, eu tenho um filho que é gourmet, ele é professor de gastronomia na Universidade Federal da Bahia,
Às vezes ele vai cozinhar lá em casa. Aí eu fico na cozinha conversando enquanto ele está cozinhando. Quantas vezes ele experimenta um prato? N vezes. Toda hora ele está lá assim. Digo assim, meu filho, não dá para experimentar menos, não. Porque você já experimentou essa comida, essa que está sendo feita 30 vezes. Você já botou aqui na mão, já pegou a colher. Não, não dá, meu pai. Sabe por quê? Se eu não fizer esse experimento, a alimentação que eu estou cozinhando não chega no ponto. Para chegar no ponto, eu tenho que estar fazendo isso. Então, está faltando sal, bota sal. Tem sal demais, bota uma batatinha aqui dentro, para a batatinha tirar o sal. E lá se vai, não é? No final, bota a comida na mesa, é uma maravilha. Como é que chegou a ser uma maravilha? A avaliação, não é? E a investigação da qualidade da qualidade. Hoje a gente não tem mais, mas no passado, se eu queria um paletó, um blazer, como é que fazia? Comprava um tecido e ia no alfaiate. Aí eu chegava no alfaiate e dizia assim, rapaz, eu comprei esse tecido, queria que você fizesse um blazer. Aí o senhor tirava as medidas e assim, daqui a 2 dias você vem experimentar. Aí eu vou lá experimentar. A manga cobre a minha mão. A cava está aqui embaixo. A largura, 2 de mim. E lá se vai. Se fosse pura e simplesmente fazer e está pronto, uma tragédia. O alfaiate ia ter que todo dia comprar um tecido novo. Aí ele experimenta, rapaz, vou ajustar aqui a manga, vou ajustar aqui a cava, vou ajustar aqui o tamanho da manga, vou ajustar a costura da manga. Daqui a 2 dias você volta a buscar a sua roupa. Aí quando eu volto a buscar a roupa eu coloco o blazer aqui, está tudo certinho, ombro, gola, tamanho da manga, comprimento, tudo certinho. Por que chegou no resultado positivo? A avaliação. A avaliação subsidia as decisões adequadas, construtivas de alguma coisa. Essa é a função da avaliação. Então, daqueles 3 atos universais, conhecer fatos, conhecer valores e qualidades é a avaliação. O terceiro ato, o terceiro componente, o agir, é que o agir está pautado no conhecimento dos fatos e dos valores. Sem esses 2 conhecimentos prévios, não tem uma ação satisfatória. A ação satisfatória vai depender exatamente do conhecimento dos fatos e do conhecimento dos valores. Em qualquer área, na medicina, na educação, na sala de aula, na cozinha da casa da gente, na relação com os filhos, no viajar, e assim por diante. Não é? A gente escolhe os fatos e toma decisões.